Ainda estamos tentando fazer a live, porque não tá dando certo. Vamos lá, vamos tentar fazer. Esperar o pessoal aqui. Agora deu para convidar. Fernanda, já te mandei o convite aí. Tô aguardando o seu ok. Agora você tem que aceitar, Fernandinha. Aceita aí. Não sei, Elaine. Pode... Não, ela tá online. Ela aparece aqui, Elaine, pra mim. Ela aparece como online. Eu já convidei a Fernanda. Agora foi o convite aí. Vamos ver se dá certo. Senão a gente vai ter que desligar de novo. E aí? Bom, aqui tá, Fernanda. Vai aqui na partezinha de baixo, Fernanda, tem um menu ali. Clica nas suas opções. Acho que tá lá, porque aqui eu já fiz o convite sim, ó. Vamos lá, eu vou tentar de novo. Mas... Help pra Fernanda. Olá, Aline. Ai, gente, tá dando tudo errado. Fernanda, cadê você? Bom, agora a Fernanda aparece off pra mim, a nossa convidada que iria bater um papo com a gente.
Ela tá dando like ali, mas aqui no vídeo ela aparece offline. Estranhamente. Não é do lado do joinha, Fernanda. É embaixo. Quer dizer, agora eu não sei como aparece pra vocês. Alguém ajuda a Fernanda. Bom. Porque se ela tá usando o celular, você tá mandando os prints, mas ela acabou que não tá recebendo, né? As orientações aí. Bom. A gente pode cancelar e passar para outro dia para conseguir fazer o bate-papo com a Fernanda. A Fernanda tem uma história muito legal, né? Também de bastante luta para diagnosticar o filhinho dela. E seria bem legal essa troca, né? Com a Fernanda, do que eu falando o tempo todo aqui. Fernanda, você pode sair e entrar de novo na live? Sai da live e vamos tentar de novo. Vai que cola, né? A gente tá tentando aqui, não consegue. Seria bastante interessante conseguir falar com ela, né? Porque trazer essa experiência, esse olhar da Fernanda é bastante importante. Mas vamos ver se a gente consegue ou não. Ela tá falando que já aceitou incluir Fernanda. Vamos lá, de novo. Tenta aí. Adicionando, tá escrito. Vamos lá. Oi! Agora foi! Que dificuldade! Tudo bem, se a gente fosse criança, a gente não ia passar por essa, vai. A gente não ia ter esse problema. Olha o Filipinho lá atrás. Fernanda, travou ali a Fernandinha. Ruim, bem escassa, né, Fernanda? Isso. Agora vai, agora tô te... Obrigada, Fernanda, por entrar comigo nessa. Eu sei que é difícil, você é mãe de 3 e imagino aí que você tenha feito um corre bem. O Felipe tá ali atrás. Vai ser nosso Não tô nem companheiro vendo. aí de live, né? Bem-vindo, Sim. Felipe. Queria que você falasse um pouquinho sobre você tá travando lá para Fernanda. Tá todo mundo comemorando. Aê, Fernanda! A Aline tá avisando que tá travando. A Fernanda trava bem grande. Deixa de falar aí nos comentários. Fernanda, acena para mim, assim, para eu ver se você tá no mesmo time que eu, porque tá dando bastante delay. Beleza, agora para de mexer no celular aí, mulher. Então diz aí, Fernanda, quantos aninhos Parei. você tem? Quantos filhinhos você tem? O que você gostaria, assim, como você gostaria de se apresentar? O Felipe tá causando E- lá atrás, vai ser mó barato. Ele tá desmontando a casa, o Felipe. Bom, eu tenho 33 anos e tenho 3 filhos. Tenho a Júlia, de 11, o Felipe, ali atrás, de 5, e tenho a Jéssica, de 1 ano e 11 meses. Teme, Travou de novo. orgulhosamente, gostaria de apresentá-la.
é uma pessoa que tem acreditado no trabalho da ONG e tem nos ajudado bastante. E aí, conta um pouquinho para mim, Fernanda, como foi assim que você achou a gente? Porque eu lembro que no dia da sua entrevista comigo, você falou: "Ah, eu Tô estava travando. perdida, e aí eu achei vocês na internet." E a Fernanda pausou para mim aqui, travou tudo. Vai, Fernandinha, força! Oi, voltou? Amanda? Você me ouviu? Você ouviu minha pergunta? Não ouvi, sumiu. Faz de novo, por favor. Sumiu. Eita, Fernanda, vai ser ótima essa live. Eu perguntei como que você encontrou a Episteme, porque eu lembro que no dia da sua entrevista, que eu fui entrevistar você, você falou assim: "Ah, eu estava perdida, de repente achei vocês na internet, né?" Ou uma coisa mais ou menos assim. Sim, eu tava mexendo no Face, aí você tava fazendo propaganda da caminhada em prol do autismo. Aí eu falei, opa! Aí eu fui procurar no mapa, era pertinho de casa. Aí eu já peguei seu telefone e mandei o WhatsApp pra você. Porque eu não tinha nem ideia que existia, né? Foi. Mas de alguma maneira você tinha uma suspeita de que tinha alguma coisinha errada, né? Como que foi isso? Sim, sim. Porque eu fui ligando os pontinhos, eu ia pesquisando atraso na fala. Aí dava tanto autismo quanto transtorno da linguagem. Sim, Sensibilidade na cabeça, muita ansiedade, seletividade alimentar, aí tudo ia pro autismo. Aí eu sim. já Como que é acendeu essa uma luzinha, atividade? né? Acendeu aquele pisca-alerta, né? Como que foi essa questão da sensibilidade? A sensibilidade não deixava escovar o dente. Aliás, não deixa, eu tenho que segurar ele, cortar o cabelo, com a tesoura, nada, nem pentear o cabelo, não pode encostar. E questão de roupa também, pode estar o frio que for, ele só usa roupa assim, ó, de verão, roupa, a bermuda bem larguinha, camiseta larguinha, não gosta de nada apertando, cinto, cadeirinha, touca, nada apertando. Tá? E tudo isso te apontou para um possível diagnóstico. Isso. Mas eu E aí, levantei tudo isso através do atraso na fala, porque para mim tudo era normal. Até meu marido sim, falava assim: você tem que levar no médico. Eu falava: não, é o tempo do menino, é o tempo do menino. E eu ia. Sabe quando você sabe que tem uma coisa errada, mas você não quer? Até uns uhum. 3 anos, 3 anos e meio, eu fiquei meio fugindo: não tem nada, né? Às vezes é ele que é né, atrasado, perto da menina. Aí depois eu comecei a ligar tudo, eu falei, não é possível. Tem alguma coisa, né? Porque é muita coisa junto, enfileirar o carrinho. Ele brincava tudo de pôr o carrinho um atrás do outro, tudo de pôr um em cima do outro, mas eu achava que era normal. Aí quando você começa a pesquisar, aí vai falando, né? Acontece isso, e vai falando lá explicando, aí você começa. Uhum. Tá travando de novo, Fernandinha. Travou tudo de novo. Tem que arrumar a internet aí. Ó, nosso código, quando travar, eu faço assim, tá bom? Voltei. Voltou. Quando você travar, eu faço assim, tá? Bom, a Fernanda tá aí descrevendo, não sei se todo mundo pôde ouvir, que ela
O Felipe chegou pra gente com 4 aninhos. Fernanda travou de novo. Bom, eu vou sintomas do Felipe. Ele tinha bastante sensibilidade, né? A variação sensorial, que fazia com que ele tivesse bastante sensibilidade para cortar o cabelo, escovar os dentes, fazer as trocas de roupa, né? E tudo isso ela foi observando, mas que ela achava bastante normal, né? Que ela não via isso como um problema, ela via como algo natural do desenvolvimento dele, já que ela tinha tido uma menina antes. E o desenvolvimento das meninas é diferente mesmo. As meninas, elas falam mais cedo, né? Elas têm uma socialização melhor e bastante diferente dos meninos. Então, a Fernanda estava falando isso daí mais ou menos pra gente. Eu não sei se vocês conseguiram todos ouvir a Fernanda, mas ela estava dividindo isso. Fernanda, talvez se ela fosse para um outro local. Fernanda, tem como melhorar aí essa internet? Não? Tá travando bastante. Fernanda, vamos ver se ela vê aqui o meu sinal, porque tá travando. Fernanda! Gente, vamos tentar reiniciar essa live, porque não tá dando certo. Fernanda, você pode entrar e sair? Bom, vamos ver aqui. Vamos lá, que a gente tá até perdendo as pessoas. Bom, enquanto a Fernanda tenta entrar, voltar aqui com a gente, é uma coisa bastante importante o que ela relatou pra gente, com relação ao que a gente acha normal no desenvolvimento de criança, né? E aí? Tá mais perto do molden? É. Subir na árvore. Ah, não dá, ela já reiniciou. Subiu na árvore, Fernanda. Subir na árvore. Bom, eu tava falando pro pessoal sobre um pouquinho do que você dividiu com a gente e o quanto você achava normal essa diferença no desenvolvimento do Felipe até o momento que você começou a pesquisar sobre o autismo, né? E aí, quais foram os passos? Assim, o Isso. que você procurou? Eu Você falou procurei com o a pediatra. família? Ah, Não, não falei com ninguém. Eu fui falar com o pediatra, porque a minha menina mais velha começou a falar com 3 para 3,5. O meu uhum. esposo também teve um pouco de atraso na fala. Minha sogra fala que ele começou a falar, parou e voltou por volta de uns 3,5 para 4 anos. E aí você achou que estava normal. Oi? Travou de novo. Se eu fosse Pois é, tá falar, todo mundo travando. ia dizer que era normal, né? Uhum. Então eu fui E no aí você levou no pediatra. O pediatra. pediatra me disse que Tá. até os 4 anos era normal não falar.
Ai, eu tenho que aprender a esconder minhas reações. Enfim, é normal não falar. Até 4 anos. Bom, tá difícil. A Fernanda tem uma história tão interessante. Vai, Fê, não desiste da gente. Fica perto do molde e deixa a casa cair aí. Tem problema não. Aí o pediatra me falou que até os 4 era normal ter atraso na fala. Aí, o que eu Certo, fiz? Eu fui consultar uma fono. Eu até paguei uma consulta certo. particular. Ela pediu para levar um Danone, alguma coisa para comer, para ela fazer uma avaliação. Falou que ele não tinha língua presa, a mordida tudo certo. E falou que era eu que não tinha pulso firme, que eu tinha que deixar ele ficar chorando, até ele falar de raiva que estava com fome. Porque era eu que não tinha pulso Uau. firme e eu que estava mimando. Aí eu falei, não volto mais aqui, né? Porque ele ia chorar até os 5 de fome, pedindo comida. Sim. Aí, como eu não achei saídas, né? Eu fui no SUS, eu fui na Fono, a gente foi e fez um convênio para ele, para ver se conseguia sair da onde estava, né? Aí a Certo. primeira consulta que eu marquei com a pediatra do convênio, eu tive que quase implorar para ela me passar para o neuro, que ela falou que era normal, que era eu que não estimulava, me mandou para o neuro. Chegou lá, o neuro falou a mesma coisa, que era preguiça, que eu não estimulava. Aí eu fiquei, né, forçando, reforçando, falando que eu queria, né, que ele examinasse, pedisse algum exame. Aí ele falou que ia pedir por precaução, porque o Felipe não tinha nada. Aí foi aí que ele Ah, pediu o eletro e a tomografia, né, para fazer. E o Bera, pediu o Bera também. Gilbera. Aí, isso, aí deu alteração no eletro e no Bera. Na tomografia, não. Aí ele me olhou com cara de paisagem, né? Aí falou assim: Ih, tem uma coisinha aí. Aí já mudou, porque ele falou que era preguiça, aí já mudou a conversa. Aí eu falei: Mas o que que ele tem, né? Ah, aí não é comigo, eu vou te passar para psicóloga. Me passou para psicóloga. Aí nessa psicóloga eu fiquei uns 3 meses e levando ele toda semana. Aí ela me chamou de canto e falou: Olha, você tá só perdendo tempo, porque ele tá aqui faz 3 meses e ele não olha nem no meu olho. Ele não fala comigo, ele não interage comigo, ele tem indícios de autismo. Aí foi aí que me mandou pro psiquiatra. Aí nesse meio tempo também eu troquei de neuro, né? Porque esse neuro me falou que autismo estava na moda. Que, não, todo mundo vem aqui agora e autismo é autismo, porque tá na moda. Pois é. E aí você queria ficar na moda, né? Já que todo mundo é Porque é autista, bonito. então É, você queria é ficar na bonitinho ficar moda. na moda. É Verdade. bonitinho, né? E aí, depois que ela te falou que ele poderia ser autista, aí você foi dar essa pesquisada aí. Não, antes eu já tinha pesquisado. Só que Tá. aonde eu ia não era. Eu já estava achando que o problema era eu, porque você que é mole, você que não educa, você que não estimula, você que. Era tudo eu. Eu que não interagia com ele, eu que não tinha pulso firme, eu que não educava. Se ele não dormia era Uhum. porque o neuro falou assim: é só você desligar a casa inteira e pôr ele para dormir. Você está estimulando muito ele. Mas às vezes eu até desligava da tomada da televisão e não adianta, ele fica pulando, pulando. Deixa eu. Ele é bem ativo, né? Na verdade, o Felipe, a gente tá falando dessa trajetória, mas ele é hiperativo. É. Ele é bastante hiperativo. E aí, desse ponto da psicóloga que te deu esse alerta até o diagnóstico, como é que foi? Aí eu marquei essa outra neuro já foi diferente do primeiro. Ela ouviu tudo que eu falei, ela fez uns exames nele, né? Assim, o exame clínico, aquele exame de reflexo. Aí falou, ó, pelo que você me disse, tudo que indica, ele é autista. Porém, Uhum. eu não vou dar nada agora. Eu quero que ele faça as terapias, eu quero acompanhar
Porque ele pode ter mais alguma coisa, né? Mais alguma comorbidade. Então, eu não vou mexer com Sim. isso agora. Que aí foi nesse meio tempo que eu achei você. E aí a gente Te começou uma achei. avaliação. Achou? A gente começou uma avaliação neuropsicológica, né, no Felipe, e já Isso. começamos a intervenção, porque a gente julgou que o caso dele pontuava atrasos que eram bastante importantes, além do da fala. Então, a gente começou as intervenções rapidamente, né? Eu lembro Isso. que aí, quando você chegou, foi quando eu fiquei mais íntima da sua história, né? E mesmo assim, os testes do Felipe, eles não eram exatamente conclusivos. Nós tivemos muito problema com os testes do Felipe. Primeiro porque ele se recusava a fazer, a maioria. Foi Uhum. muito difícil fazer a avaliação neuropsicológica nele. Ele estava com 4 ou 5 aninhos. 5 já, né? Já tinha 5. Já tinha 5. 5. Ele estava Tinha bastante feito uns agitado. 2 meses, sim. Ele estava bastante agitado, ele dava pouca resposta, tanto na intervenção que a gente propunha para ele, quanto na avaliação difícil, né? E aí, com essas dificuldades todas que estavam que a neuropsicóloga encontrou para fazer os testes, a gente então foi conversar mais com os pais e com a escola, né? Nós partimos para a observação do Felipe no ambiente escolar. Quando a gente entrou na sala dele, ele já conhecia, ele deu aquele freezing, sabe, Fernanda? Ele já, opa, eu conheço essa tia, tem gente estranha aqui, né, na minha sala de aula. E aí ele ficou assim um pouquinho tímido, porque ele é bastante tímido, né? Ele tem esse comportamento da timidez. E então ele voltou a brincar e a gente então passou a fazer a observação dele no ambiente escolar. Ainda assim foi bastante inconclusivo. Por quê, Fernanda? O que acontece? A maior parte dos autistas, eles têm uma certa dificuldade para ter brincadeiras abstratas. E também a socialização dificulta bastante, né, para eles. E o Felipe, na sala de aula, ele tinha um comportamento de socialização muito bom. Ele interagia com os colegas, ele interagia com a professora, né? Na época a gente tinha várias suspeitas, né? Incluindo o TOD, o déficit de transtorno de atenção e a hiperatividade, né? E aí, de repente, a gente viu uma criança que brincava, que não só brincava, mas que dava função a objetos, que fazia brincadeira abstrata, né? E que socializava muito bem. Então, a gente deixou o Felipe basicamente no banho-maria aqui na clínica. A gente ficou observando ele ainda mais, né, para que a gente conseguisse ter um diagnóstico mais preciso e com uma margem de erro menor. Né? O que aconteceu? Neste meio termo, o Felipe ficou doente, né, Fernanda? Foi. E aí ele foi até o hospital. E o que aconteceu com o Felipe? Foi a primeira vez que eu vi ele, que eu imaginei ser uma convulsão, né? Ele estava dormindo, e dormindo ele só começou a espumar a boca, só que ele não mexeu uma parte do corpo, nada. Dormindo, ele começou a espumar, prendeu o maxilar, né? Começou a espumar, parou, dormindo, continuou e voltou de novo, né? Aí começou a espumar novamente. Aí levou lá no hospital, só que falou que eles achavam que era por causa de febre. Porque quando Sim. chegou no hospital, não falou nada que tinha suspeita de autismo, que tinha dado alteração no elétron. Só levou para socorrer, sabe? Uhum. Aí só deram soro e mandou para casa. E ele estava com febre? Não estava alta, não. Tava quase estado febril, sabe? Uhum. E no primeiro eletro, só para o pessoal se situar, o Felipe ele teve uma alteração que é considerada como convulsões silenciosas. Ele tinha uma alteração no lóbulo temporal, que era bastante importante.
Só que o médico, quando recebeu esse eletro, ele basicamente ignorou, né, Fernanda? Ele falou que era para observar. Não medicou, Isso. né? A princípio não medicou, né? Não. E aí o Felipe tornou a ter um episódio convulsivo. E nesse episódio convulsivo foi que foram refeitos todos os exames do Felipe, incluindo a tomografia, que revelou um probleminha físico, né, do Felipe ali no cérebro, e que poderia ou não ter uma relação com as convulsões. E aí, a partir dessa abertura, que esse episódio de saúde do Felipe trouxe, a gente conseguiu concluir a avaliação neuropsicológica. Ele também fez uma avaliação neuropsicopedagógica, e a gente foi orientando a Fernanda todo esse período, né, para que a gente chegasse num diagnóstico mais com uma margem de erro menor. Porque quando a criança tem muitas comorbidades, é muito difícil se identificar o autismo. Né? Já é difícil o autismo por si só. E quando tem episódios, né? Hoje ele está com 2 CIDs, né, Fernanda? Oi? Ele tem 2 CIDs hoje. Isso, o autismo e epilepsia. Né? A gente conseguiu chegar a esse diagnóstico, mas não foi um caminho fácil. Principalmente porque, além do TEA, é possível que a gente chegue também no diagnóstico de déficit de transtorno de atenção e hiperatividade, né? E se eu não me engano, algumas coisas comportamentais que a gente ficou bastante de ficar assim. Poxa, é Todd ou não é Todd, né? A gente ficou nessa. Ele é um Todd, ele não é um Todd. Né? O Felipe, ele hoje se enquadraria num autismo moderado por conta da fala. Né? A gente não identifica. A gente não identifica no Felipe nenhum déficit cognitivo. Então, a cognição do Felipe ela é amplamente preservada, né? Então, assim, ele vem numa constante de ganhos cognitivos, embora tenha um atraso bastante importante na fala. Além do atraso da fala, o Felipe tem bastante atraso motor grosso. Ele tem alguns problemas de equilíbrio que a gente viu, né, aqui durante as intervenções, problemas para se desviar de obstáculos, para pular com os 2 pés, pular de um pé só. Então, bastante motor grosso, gente, é da cintura para baixo. Então, é bastante atraso motor grosso, inclusive na marcha. O modo como o Felipe anda é bastante prejudicadinho, né? E todos esses sinais foram despercebidos no primeiro momento, porque são muitos sintomas. Então, a gente, para fazer um diagnóstico diferenciado, você realmente tem que estudar bastante aquela criança. Mas isso não significa que você não tenha sofrido, né, Fê? Essa espera. Verdade. E você fica agoniada, porque em cada especialista que você vai, um é moda, outro é você que mima, é você que não estimula, e você fica achando que a culpa é sua. Que é você que, né? O que eu errei com um, que eu tenho, né? Na época eu tinha 2, depois 3, por que só com ele? Onde eu errei? E quando o médico disse, tem suspeita de ser autismo, foi diferente. Porque eu já sabia, eu já tinha certeza. Só que eu ouvi de um médico já foi um choque. Deu aquela crise de choro, você já sabia, mas não tinha uma confirmação, né? Aí depois que teve uma confirmação, deu aquele choque, mas ao mesmo tempo já deu um alívio, porque eu já sabia, o erro não foi meu. E eu estava certa, ele tinha alguma coisa mesmo, né? O diagnóstico fica mais fácil, você tendo um caminho. Sim. Embora tenha esse choque, né? De, poxa, tem realmente isso. É a única maneira que a gente tem para ajudar as crianças tendo um diagnóstico preciso, né?
E, Fernanda, É, a Cláudia está perguntando aqui se ele passa com um neuropsiquiatra infantil hoje. Se você encontrou, assim, um profissional para acompanhar ele. ele passa no neuro infantil e no psiquiatra também infantil. Ele Certo. E passa o em dois Felipe em hoje dois faz meses. de 2 em 2 meses, isso no convênio. Isso. Eles julgam que de 2 em 2 meses é um período razoável? É, porque a neuro faz um exame clínico, quando tem exame ela vê Travou. exame, senão ela só faz aqueles testes de pergunta como ele tá, como tá com o remédio, teste, aquele teste de equilíbrio, né? Aquelas coisinhas. É mais para um acompanhamento, né? Uhum. E hoje ele está com medicação? Ela passou risperidona, né? E depois desses outros exames, ela passou um outro remédio para epilepsia. Certo. Então a gente passa para um quadro, gente, do Felipe bastante complicado, porque ele tem convulsões silenciosas, ou convulsões silenciosas são aquelas que a gente não consegue perceber a olho nu, o que é muito perigoso, porque toda convulsão é capaz de lesionar, né, o cérebro, pode haver morte de neurônios, perdas de funções. Então, ele ficou sem medicação. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, para as convulsões silenciosas durante muito tempo. E agora que passaram a medicar as convulsões. Só que antes disso, ele já teve um episódio convulsivo bastante importante, que não foi nada silencioso, né? Como a Fernanda relata, da baba na língua, a boquinha travada, né? E, a princípio, os médicos disseram que era por conta da temperatura, do aumento de temperatura, mas a gente vê que não é. Depois dos exames feitos e de tudo mais, percebeu, então, que não era exatamente por causa da febre, as convulsões do Felipe. As convulsões também não são por causa do autismo. É importante a gente dizer isso. Nem todo autista convulsiona, mas existe uma parte bastante significativa de 40% dos autistas que tem essa comorbidade com a epilepsia. Eles acabam convulsionando em algum momento ou tendo episódios frequentes. É importante estar medicado. Se as medicações não fazem efeito, tem que aí, passar no neurologista bem mais do que 2 vezes ao mês, para que eles consigam regular a medicação e assim trazer aí mais segurança para a criança, né? Porque, como eu disse, convulsões são bastante complicadas. Agora, Fernanda, em todo caso do Felipe, o caso do Felipe me desafiou muito intelectualmente de tudo que eu havia estudado e trabalhado, né, com autistas, porque realmente ele é um autista que abstrai, que faz brincadeiras abstratas. Ele é um autista que tem uma boa socialização depois de um tempo, né? Porque como a professora relatou, demorou um períodozinho, né, para que ele se relacionasse com as crianças da sala, mas ele conseguiu. No entanto, o Felipe tem um atraso de fala muito grave, né, para a idade dele, o que joga ele para o autismo moderado, né? Hoje, de acordo com o que a gente tem hoje no DSM e a proposta do CID-11, né, que tira aí o autismo leve, a síndrome de Asperger, né, da parada, que ele joga o Felipe para um autismo moderado por conta da fala. Só que, no entanto, o Felipe tem essas características comportamentais que não são características de um autista. Concorda? E foi o nosso desafio até então para diagnosticar o Felipe. Então, eu acho que serve para nós profissionais e para as famílias que estão assistindo a gente agora essa noção de que as crianças, cada caso, gente, deve ser avaliado de uma forma muito, muito pessoal, de uma forma pessoal, personalizada, de forma específica, porque às vezes a criança tem uma característica que foge, mas não significa que ela não esteja no espectro.
E aí a gente vê que o espectro é uma coisa muito ampla, muito, muito ampla. Existem 200 genes, 200, né? Eu até anotei aqui, são 200 genes relacionados ao autismo que já foram mapeados. Então, é muita coisa. A variação comportamental dentro do espectro autista é enorme, né? E às vezes nós vemos um profissional e outro tirando a criança do espectro, uma, duas características ou três que ele enxerga como não autística, né? Que foi o seu caso. Eu lembro uma vez de ter chegado em você e falado, Fernanda, a gente descartou o autismo. Eu lembro disso como se fosse hoje. Como que foi para você ouvir isso de mim? Aí eu falei assim para você, mas lembra que era suspeita de TDAH e TOD? Aí eu falei para você, mas e o atraso na fala? Tem alguma coisa a ver com o TDAH e o TOD? Você lembra? Que eu também fiquei nessa, que eu não sou especialista nem nada, né? Só que eu também, toda vez que eu ia pesquisar, eu esbarrava no autismo, mas esbarrava no transtorno de linguagem. Ah, mas às vezes ele olha, às vezes, que foi a dificuldade da maioria, né? Sim. O Felipe, ele tem dificuldade. Ele, antes da gente sair de quarentena, ele passou a olhar para a gente, interagir um pouquinho mais, mas ele tem muita dificuldade. Por exemplo, o Felipe é uma das poucas crianças hoje do Instituto Episteme que não consegue realizar atividade de gastronomia, porque ela é feita com mais crianças no espaço, e aí ele se exaspera e acaba se escondendo. Na última atividade de gastronomia, ele passou o tempo todo debaixo da mesa. E aí ele ficou bastante desconfortável, mesmo a gente tentando aí ajudá-lo. Que mais? O Felipe, é muito difícil a gente conseguir entrar no mundinho dele na hora das intervenções, e ele se opõe bastante mesmo, né? Que faz, nossa, 2 meses já que eu não vejo o Felipe. Mais ou menos. Ah, meu Deus, é muito tempo, né? Mas ele estava nesse ponto, assim, mas a gente já estava conseguindo tantos ganhos com ele, já estava tão gostosinho, né? Já tinha saltado, assim. Mas eu lembro que nas primeiras intervenções, ele não aceitava a nossa presença, ele não aceitava as atividades, chorava muito, se desafiava a gente, se opunha, né? Teve uma vez que ele teve um surto bastante grande, né? Ele ficou bastante alterado, teve que ser contido, mas depois tudo foi se transformando, né? Ele já vinha, ele tem aquela timidez de ficar, mas ficava, né? Ó, Fernanda, porque a ele Elaine demora. tá perguntando aqui. Pode falar, desculpa. Que ele demora para interagir. E quando ele interagiu, já estava no fim da terapia, né? Mas aí depois, no fim, ele já estava. Eu já deixava ele entrava sozinho, coisa que ele não fazia. Eu tinha que entrar com ele grudado em mim, né? Sim. Aí eu vi aqui a Elaine, né? Poderia falar da seletividade alimentar que ela mencionou e da sensibilidade às roupas. A Elaine está perguntando. Eu tô ainda na outra pergunta se ele teve melhora com a medicação. Mas peraí, qual que você quer responder? Fala aí. Pode responder. Vamos por ordem. Responde da seletividade e da sensibilidade às roupas. Da sensibilidade às roupas? Deixa eu ver se eu acho a pergunta. Eu não tô vendo a pergunta da Elaine. Eu só tô vendo a da melhora da medicação. A da Elaine tá bem lá no comecinho. Bem lá no comecinho? Ai, Elaine. A Elaine ajudou a gente pra caramba aqui na live. Que não tava pegando. Ela tá perguntando o quê? Eu não te entendi porque cortou tudo pra mim. Beijo, sobre a seletividade alimentar e a sensibilidade às roupas. Se ele melhorou? É isso que ela quer saber? Não, porque eu falei sobre isso, né? Que ele tem seletividade alimentar e ela quer que você fale mais sobre isso. Então, a seletividade ou recusa alimentar, ela é presente em algumas crianças. Essa é outra característica que eu percebo assim que as pessoas levam como muito
fundamental. Eu sei que tem que ter um padrão de características para se elaborar um diagnóstico, mas às vezes as crianças não têm recusa alimentar. Às vezes elas não têm seletividade alimentar e estão no espectro, principalmente o autista leve. O autista leve nem sempre está ali com seletividade alimentar. E outra coisa muito interessante que eu percebi pela minha experiência atendendo é que as meninas, em alguns casos, mas mais do que os meninos, não possuem seletividade alimentar. Das roupas tem a ver com o processamento sensorial. E isso serve para a Elaine, para todo mundo aí que estiver interessado. Às vezes a criança chora muito para colocar determinados tecidos, aceitar sapato, determinadas texturas no seu corpo. E os pais, às vezes, obrigam a criança a colocar. Mas a verdade é que pode ter ali alguma sensação muito negativa da parte dela, né? Ela pode estar processando. Por exemplo, a lã pode doer, pode pinicar, pode coçar, pode ser muito incômodo. E a mesma coisa para os sapatos, a mesma coisa para escovar os dentes. Agora, você sabe que escovar os dentes, o grande problema das crianças, às vezes, não é a escova de dente, viu, Fernanda? É um problema com o sabor da pasta. O processamento do sabor da pasta é algo muito, muito, assim, ruim para eles e eles acabam tendo a recusa para escovar os dentes. E eu já tentei, de várias maneiras, conversar com várias empresas que usam pasta de dente para dizer, olha, nós temos crianças autistas que não gostam do sabor da pasta de dente, que não aceitam o doce da pasta de dente, ou não aceitam a pasta de menta. E eu acho que a gente até poderia lançar uma campanha para que todas as mães que têm esse problema comecem a reclamar para ver se realmente conseguem fazer um produto que não tenha sabor ou que não tenha açúcar, né? A sensação do açúcar, pelo menos. E é isso. Bom, a Aline Bertão faz parte aqui da nossa diretoria. Ela é autista, tem 32 anos, e ela está falando aqui da roupa. Ela diz que a roupa é por causa da sensibilidade tátil. Alguns gostam de tecido confortável, outros tecidos sintéticos, outros roupa larga ou apertada para sentir no corpo. Alguns autistas gostam de se sentir apertadinhos, de se sentir seguros, né? Eles têm uma sensação de que vão voar, de que o corpo está muito exposto. Então, realmente, gostam de roupas mais justas. E outros gostam de roupas mais largas. Mas a roupa, né, a sensibilidade à roupa é por causa da sensibilidade tátil, que é muito evidenciada em alguns autistas. Não são todos. Não podemos generalizar. Não são todos, mas alguns autistas têm mais sensibilidade tátil do que outros. E aí volto para. Ele está medicado e já tá fazendo efeito? O pessoal tá querendo saber. A medicação está ajudando? O de convulsão eu ainda não comprei, né? Eu ainda não achei. É meio difícil de achar. A gente está pesquisando onde tem, que a maioria das farmácias eu entro em contato tinha uma caixinha só. Então eu estou pesquisando para ver se acho. Agora, a outra, no início, ele ficou muito mais agitado e difícil de dormir, né? Aí, quando ele começou a engrenar, a dormir melhor, tudo, veio a quarentena, que desestabilizou, né? Ontem mesmo ele foi hoje, ele foi dormir, era 4 horas da manhã. Mas ele deixou então, ainda não deu para, assim, ver o que melhorou, não. Quando começou a dormir um pouquinho melhor, aí já veio a quarentena, ele destabilizou um pouquinho. Tá. Mas você tá dando agora risperidona. Isso. E aí, no início, ele ficou agitado. Foi. Que é uma coisa para acalmar, e aí ele teve um efeito rebote, que a gente chama. E agora você continua com a medicação, mas agora ele tá conseguindo pelo menos dormir. Tá. A Cláudia, ela tá falando o seguinte, a Cláudia Santana
também aqui, ela não é da Episteme, o filhinho dela ainda não está com a gente, mas ela é da Episteme, gente. A Cláudia Santana é uma mãe Episteme, vamos lá. Está ajudando muita gente. Ela está falando assim, no meu ponto de vista, se o autismo é clínico, como ir ao médico de 3 em 3 meses, né? E a medicação que o médico precisa saber se a criança deu certo ou não, né? E realmente é complicado, né? Os convênios, às vezes, eles abusam da sorte. É um mínimo, né, Fernanda, de atendimentos 2 vezes, 2 meses, né? A cada 2 meses, você ter Isso. contato aí com o seu médico. Por exemplo, se o efeito rebote da risperidona tivesse persistido, como que você ia fazer? Você ia ter que esperar mais 2 meses para mudar a Então, medicação? esse Respiridona não falaram nada sobre efeito rebote, nada, que foi o psiquiatra e a neuro, eles passaram o mesmo, não falaram nada. Aí a consulta dele foi cancelada por causa da quarentena, então eu nem consegui falar nada. Agora, já desse remédio que ela passou agora, ela já deu o telefone pessoal dela, porque falou que não está atendendo, né? Que ele podia ficar um pouquinho agitado, se eu sentisse muita diferença, para mandar né, um WhatsApp para ela, que ela fazia uma outra receita e deixava lá na recepção para buscar. Mas antes eu não tinha essa opção. Aí é outro tipo de tratamento, né? Um tratamento mais humanizado, mais acolhedor, né? O É. Gustavo Garcia entrou aqui na nossa live, o Gu, que é paciente nosso. Gu, a tia tá com muita saudade. Beijo para você. Vamos fazer uma live nós dois, hein? Bater um papo bem legal. Tô morrendo de saudade de você, Gustavo. O Gustavo tem 15 anos, é um autista leve, com algumas comorbidades, e é uma delícia de trabalhar com ele. Você o conheceu, Fernanda? Acho que não, né? Porque ele vem à Não. tarde e você vem de manhãzinha. Ele é um Eu vou sempre no primeiro horário. Vai sempre no primeiro horário. A Fernanda não tem problema de acordar cedo. Ai, Fernanda, o meu coração, só para a gente encerrar aqui, que o objetivo não é se alongar, porque a gente sabe que você tem aí seus compromissos, é, é muito triste a gente ver a maneira como o autismo é tratado e como vocês, mães, sofrem por esse processo. Quando a criança tem essas características mais peculiares, quando elas fogem um pouquinho do que é convencional, né, do que é determinado para o autismo, o quanto vocês passam por humilhação, passam por desdenho, até por piada, né? Eu já vi mães que o médico ria na cara dela. E eu costumo dizer algo assim que sempre, mãe não erra diagnóstico. É uma coisa assim, faz 10 anos que eu faço o que eu faço e eu nunca vi uma mãe errar um diagnóstico. Nunca. Elas sempre estão ali persistindo, insistindo nos seus filhos, mesmo quando são os casos assim, iguais o da Fernanda, que teve que lutar pelo Felipinho, porque o Felipe não tinha todas as características ali presentes, não conseguia realizar os testes de uma maneira fidedigna. Porque, gente, a avaliação neuropsicológica ela é muito necessária. Mas a grande verdade é que a gente consegue um bom resultado a partir dos 6 anos de idade, que é quando eles conseguem realizar os testes e estão mais amadurecidos. Mas não que não possa ser feita antes, deve ser feita antes, mas existe aí uma dificuldade, né? Como a gente pode experimentar com o Felipinho, né? Que foi bastante difícil aplicar os testes. Mas serve para nos nortear. Hoje o Felipe ele passa pelo protocolo ABA, aqui na clínica, nós estamos fazendo wables nele, já com algumas mensurações dos atrasos e tudo mais. E ele tem ido bem, né? De uma certa forma, passa de 2 a 3 vezes por semana. Espero que a gente volte logo, porque as crianças daí estão. A gente está com saudade deles, muita saudade. E eu espero um dia que vocês, mães, tenham mais respeito dos profissionais de saúde, dos profissionais que trabalham autismo, que vocês sejam mais ouvidas,
que a palavra de vocês seja levada mais em consideração. Eu realmente luto por isso e espero nunca destratar a fala de uma mãe, como a gente tem visto. Isso magoa, isso Uhum. deprime, isso mostra o quanto os profissionais estão despreparados para o autismo, o quanto a gente tem que estudar, gente. A gente tem que estudar o tempo todo. O que a gente sabe hoje sobre autismo não serve para o mês que vem. A gente tem que se reciclar o tempo todo. Nós temos que fazer cursos o tempo todo. Estar de olho com o que as universidades estão publicando, estão fazendo, para que a gente não faça nem as crianças e nem as famílias sofrerem. Então, essa é o nosso recado, né, de hoje. Permaneçam firmes, procurem profissionais que possam ajudar vocês. A IPSTEM está sempre à disposição, eu estou à disposição, todos os nossos profissionais estão à disposição, né? Vamos fazer outra live para falar mais sobre autismo leve e moderado, né? Nessa nova concepção aí de diagnóstico do DSM, do CID, do CID-11, né? Do CID-10 para o CID-11, para que a gente entenda melhor, porque tem muita mãe desesperada, viu, Fernanda? Ah, mas o meu filho era autista leve, agora meu filho é autista moderado. E às vezes não é uma questão de pior, é só uma questão de classificação, né? Uhum. E eu te agradeço demais, obrigada por ter participado. Quer dar um tchau aí pro pessoal? Tchau, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, procure a Amanda, porque, assim, de verdade, ela foi a única que me escutou, ela sentou lá na cadeirinha dela, eu falei tudo que eu tinha para falar, até falei de outro filho, que não era o Felipe, falei tudo. Ela foi anotando, ela prestou atenção em tudo, ela foi atenciosa, me explicou, até quando ela falou assim, o diagnóstico dele a gente está em dúvida, autismo, ou TDAH e TOD, ou tudo, né? Ou os três, porque ele não conseguia. Voltei. Voltou. Subi na árvore de novo. Porque ele era meio nervoso. Mas aí eu falei assim pra ela, então eu tô perdida, eu não sei pra onde eu vou, né? Porque tá sem diagnóstico, né? Ela sentou, marcou um horário comigo, eu fiquei lá quase uma hora, ela me explicando tudo, o que era TDAH, o que era TOD, o que era o tratamento. Me deixou até mais tranquila, como que eu tinha que agir com ele. Então ela não simplesmente eu vou lá, faço a terapia e ela manda embora. Ela explica tudo, tudo que você tem dúvida, ela fala. A gente enche o saco dela no zap, de pergunta, e ela sempre responde. Eu mesma, eu vou na consulta, eu nem saí do médico, eu já mando fotos de tudo para ela. E ela sempre me atende. Vou na fono que me dá um relatório, eu já mando foto do relatório para ela. E é tudo na hora e ela responde. Ela é muito atenciosa. Valeu, Fê. Eu espero que vocês. Eu acho que eu errei a idade da Aline. Ela falou 28. Eu falei 32. Eu tô com a Nath Souza na cabeça, Aline. Perdão. A Nath Souza tem 32. Eu agradeço demais a sua ajuda e por confiar no meu trabalho, confiar na minha fala. E eu espero que a gente possa se ajudar sempre, caminhar junto e fazer ainda mais pelas nossas crianças. Agradeço a todos que participaram da live. Foi bacana. Teve uma hora aí que bateu umas 24 pessoas, 29 também, aqui no que mostrou para mim. Vamos arrumar a qualidade da internet para ser ainda Mas é porque tá todo melhor. mundo em casa, na quarentena, usando a internet, aí não ajuda. Tá sobrecarregada a internet. Mas brigadão, gente. Valeu. Fê, um beijo enorme para você, um beijo pro Felipinho. Vamos cuidar do Felipe, vamos cuidar dos outros fios, né? São 3. E bola para frente. Gente, muito obrigada, Elaine, Cláudia, ao pessoal da Episteme aí que participou da live, Aline, muito obrigada mesmo. Não deu para fazer lá a partir da página, não deu para dividir, né? Então a gente tem que arrumar outras formas de fazer essa live. As próximas que virão. Amanhã tem outra com a professora Tabata. Eu espero vocês, gente. Valeu, tchau. Tá.